Salve galera, Henrique Foster aqui com vocês, direto do estúdio Alquimia Podcast, aqui no evento Know-How Experience em Florianópolis. E aqui, gente, ó, se conectando, conheci uma figura fantástica, que eu quero que se apresente para vocês agora. Aqui, ó, a câmera é toda sua. Primeiro, muito obrigada pela experiência, pela oportunidade. Sim. Para quem não me conhece, eu sou a Gisele Machado e sou especialista em notoriedade. Gente, conheci a Gisele aqui no Know-How Experience, a gente está se conectando com várias pessoas. E, Gi, vou te falar que foi uma das histórias mais legais que eu conheci. E a gente vai conversar um pouquinho sobre várias coisas. E eu queria que tu falasse aqui na câmera quem é a Gisele? De onde que a Gisele veio? Onde a Gisele mora? E quem está nos assistindo aqui provavelmente não é de Florianópolis, não nos conhece. E eu queria que tu falasse para eles quem é a Gisele. Bom, Gisele Machado é uma pessoa que tem uma profissional, 20 anos de estrada, me graduei em jornalismo, fiz uma especialização em marketing digital e ao longo dos últimos 20 anos eu venho trabalhando com comunicação, marketing digital e notoriedade. Eu gosto sempre de falar de notoriedade, que é um resumo do que eu consigo extrair melhor das pessoas. Ao longo desse período também fui sendo consultora, mentora, palestrante, atuo no associativismo há mais de 17 anos, já ocupei vários cargos em várias entidades aqui da nossa região, na Grande Florianópolis, e me sinto uma privilegiada em fazer aquilo que eu amo fazer. Gi, e quando a gente fala em notoriedade, com ó, pessoas normais, simples assim como eu falo assim, tá aí, o que que trabalha assim na verdade? O que que se faz, sabe? Com que público se trabalha? Quem pode te procurar? Como é que funciona? Como é que funciona? Vamos lá. Eu trabalho em duas grandes vertentes na notoriedade. Eu tenho uma empresa que se chama Alo Notoriedade, que é uma agência de marketing especializada no setor da construção civil. Então, esse é um projeto. O outro projeto, que é o meu bebezinho, que nasceu faz Bebezinho, tá crescendo. tá crescendo, nasceu faz só um ano, que se chama Você Mais Notável. Que, na verdade, é o resumo desses 20 anos que eu tenho na comunicação e no marketing, onde eu ajudo pessoas, principalmente mulheres, mulheres que já têm uma bagagem profissional, mas que se sentem altamente inseguras de serem melhor notadas. E aí elas deixam, consequentemente, deixam de receber melhor por isso. O investimento que elas fazem na vida dela como um todo, síndrome da impostora, síndrome do mestre, vivem se culpando, não sabem como se colocar, na verdade são vários medos que estão dentro delas. Então, através de quatro grandes pilares, eu ajudo elas a alcançarem mais notoriedades através de valores melhores, não só preço, mas valor e posicionamento também. Aí tem algum momento, assim, certo pra te procurar? Tipo, Tem, uma idade tem, ou um cargo? Qual que é o tem. momento certo, assim, pra te procurar? Diferente, Henrique, das mulheres que já saíram, acabaram de ser graduadas, as mulheres que eu mais atendo, elas já têm uma trajetória, então elas já estão ganhando melhores. O trabalho delas são, basicamente, todas são profissionais liberais, dentista, nutricionista, médica, advogado, enfim, profissional liberal de uma forma geral, onde elas já conseguiram ter um certo sucesso na profissão, mas elas estão travadas, elas não conseguem avançar mais Sim. justamente por conta dessa notoriedade. Então elas estão estagnadas, com uma agenda muitas vezes lotada, mas elas estão querendo furar uma bolha e ir além. E esse além é justamente se conectar muito além das redes sociais delas. Então, Entendi. quais são esses 4 pilares? O primeiro é rede social, todo mundo aqui já sabe o que é uma rede social Sim. e todo mundo já Ou está todo mundo que tá nos assistindo, inclusive tá numa rede social agora nos assistindo. exatamente, então tá todo mundo aí conectado de alguma forma. Então um pilar é rede social. O segundo pilar, eu vou até já voltar nele, nesse Aham. primeiro, o segundo é imprensa. Veículos de comunicação de uma forma geral, que muita gente deixa de usar isso. Aí e as 2, né, por tu ser jornalista, encara, assim, da melhor maneira Eu possível. já volto nessas aqui, É, nessas 2 boa. então. E aí, o terceiro são os stakeholders, que são os nossos parceiros estratégicos. E stakeholder é desde o nosso colaborador, que é nosso maior bem valioso para quem é empreendedor, empresário, Sim. profissional liberal, a um parceiro de trabalho, de negócio, uma própria entidade, onde você, o próprio concorrente é um stakeholder. Aham. Só que eu posso ganhar dinheiro com o meu concorrente também, tem que Também. saber como. E o Sim. quarto pilar é o reconhecimento, é o quanto a gente se expõe ou num podcast, ou numa palestra, e até os nossos estudos. Então, é o nosso reconhecimento, é a medalha, o crachá, Hum. é o reconhecimento em placa que a gente recebe, que Sim. muitas vezes a gente não expõe isso da forma Pois corretamente. é, né. Aí ganha um Exatamente. prêmio, bota na gaveta e E ninguém mais vê. fica. E aí, por que que eu quero voltar nos 2 primeiros pilares? Porque, assim, veja se não é interessante o que eu vou te Sim. falar. A rede social,
A programação é a gente que determina. Vamos parar para pensar como que uma emissora de TV faz a programação dela. Vamos pegar a maior Uhum. hoje do Brasil, a Rede Globo. Então a gente começa com telejornal, aí depois a gente vem telejornal nacional, depois um telejornal Regional, regional, depois entra programa de entretenimento um, programa de entretenimento 2, jornal jornal de do novo. meio-dia local nas praças, depois entra um jornal nacional também, programação da tarde, muitas vezes é sessão da tarde, novela, 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 O filme Lagoa Azul. jornal, o jornal nacional. Então, as pessoas gostam daquilo que gera segurança nela. É verdade. Você, como professor, você gera muita segurança nas pessoas que estudam com você. Eu, como especialista, gero segurança nas pessoas que me procuram, seja pela agência, seja pelo projeto. Gerar segurança nas pessoas é o que faz elas quererem estar com a gente. Então, a programação de uma emissora, a gente se conecta com aquela emissora, e eu estou falando de TV, mas pode ser rádio, jornal, portal, o que for. A gente tem que ter uma programação. Qual é a programação que eu tenho nas minhas redes sociais? Sim. Eu acordo e eu mostro o quê? O quão notória eu estou sendo de forma intencional. Isso é outra coisa que é muito valiosa e as pessoas perdem. Elas esquecem de usar isso. Eu tenho vergonha. Eu vou lá no evento, como a gente está aqui hoje, eu vou ficar lá na minha, sentadinha, Pois é, quietinha. como é que tu vem para um evento desse e vai ficar sentado Exato. sem conversar com ninguém? Não, gente, mas aí Faz sentido. mas Henrique, sabe o que está atrelado a tudo isso? É o medo que as pessoas têm. A gente trava num determinado momento da nossa vida para a gente avançar um pouquinho mais. É super difícil para muitas pessoas. Então, o que eu faço com essas pessoas é ajudar elas, eu conduzo elas, seja através de cursos, onde ela faz individualmente, seja através de mentorias em grupos, ou de consultoria, onde eu pego literalmente pela mão Fantástico. e ajudo elas a seguirem. E assim, eu tava pensando que elas têm tanto medo, inclusive, de procurar alguém para ajudá-las. Sim. E aí que eu penso assim, tá, por que não pular algumas etapas, né? Tem tantos profissionais que podem nos Não ajudar a digo nem pular evoluir e etapas, tal. sabe, Henrique? Mas assim, ó, é investir onde você precisa. Sim, A exato. gente não investe na academia. Se eu não quero melhorar a performance na academia, não contrato um personal. Exato. Se eu estudo como você tem seus alunos, se alguns deles têm problemas, já fizeram alguma aula de reforço, pagaram mais por isso. O que a gente hoje tem os nomes bonitinhos, mentorias, consultorias, coaching, mas todos são profissionais que, de alguma forma, que se a gente quer subir um patamar de conhecimento, a gente precisa estar em ambientes como esse, Exato. seja qual for dentro da sua área. A gente tem que aprender a se conectar com as pessoas, mas a gente tem que aprender a dar valor para o conhecimento. E hoje temos muito conhecimento à disposição, mas se você quer furar a bolha e avançar, você precisa ter quem te guie para fazer isso. Aí pode ser pessoas como eu ou pessoas que elas acharem que é para elas. Mas é seguir também a metodologia. Muita gente não Sim. acredita na metodologia. Ô, Gi, e eu sempre pergunto para quem eu converso, assim, principalmente quando eu sou o entrevistador, tem muitas pessoas que fazem o que você faz hoje? Como é que é? A notoriedade não, no Brasil hoje não, Não. da forma como eu faço com essa metodologia, porque inclusive, Henrique, assim, ó, o que que eu fiz diferente das outras pessoas? Essa era a Esse é o outra ganho. pergunta. Tá, tem outros profissionais da área? Tem, mas Tem, não sempre fazem o que vai eu ter. faço. Porque assim, ó, Qual é o teu o meu diferencial? diferencial é porque eu não acredito na superficialidade. Então, para isso, eu criei uma ferramenta que se chama Raio-X da Notoriedade. Está à disposição gratuitamente para qualquer pessoa. Se entrar lá no meu site, vocêmaisnotável.com.br, está na cara do Não, não, site calma, calma. já. Vamos repetir porque falou muito rápido. Eu também quero anotar. Vai lá, pode falar aí que vocês anotam também. www, Vai lá. gente, anota aí, www.vocêmaisnotável.com.br. Tem uma ferramenta que se chama Raio-X da Notoriedade. Uma ferramenta onde as pessoas podem baixar essa ferramenta e esses 4 pilares que eu falei, imprensa, redes sociais, stakeholders, que são os parceiros estratégicos, e reconhecimento, é como se fosse a roda da vida. Então ela Sim. baixa, ela pode imprimir essa E ferramenta tem um e valor ela vai essa tentar. ferramenta? É de É de graça. graça. É de Nossa, graça. como é que eu não sabia disso? Aí a pessoa faz, ela tem um diagnóstico visual automático. E aí ali ela vai entender assim, ok, então eu quero ser mais notável, mas eu ainda não me comunico com a imprensa, só estou usando as minhas redes sociais. Como que eu vou me comunicar? Aí uma coisa que eu sempre falo, seja intencional, seja estratégico. Mas aí eu te pergunto, Henrique, quando você vai viajar, você vai ao ermo ou você planeja a sua viagem? Não, tem que planejar minha viagem. Você tem que saber quanto você vai gastar, não é? Exato. Não, nisso eu sou muito bem Muito organizado. bem organizado. A notoriedade não é diferente. Eu É, não né? posso sair fazendo por fazer.
Às vezes acontece das pessoas explodirem, porque ela já tem um dom que chegou em muitas pessoas. Mas se dali para frente também, se ela não buscar entender que existe um planejamento e ela possa agir de forma intencional, ela vai chegar menos do que ela poderia chegar nas pessoas. E aí é aquela coisa, quanto mais a gente ajuda as pessoas e essas pessoas recebem um conhecimento, a gente que está transmitindo esse conhecimento, quanto mais ajuda, mais fatura. O próprio Dan falou isso ontem aqui Foi. na palestra, né, o ex-vice-presidente da Disney. Quanto mais pessoas eu ajudar, mais eu vou ser reconhecida É o que você financeiramente. tem para entregar, né, sem pensar na troca. Exato, então o que eu faço é Fantástico. ajudar esses profissionais liberais que já têm um conhecimento muito bom, só que elas não sabem ainda Nossa, como ser melhor notadas pelas pessoas. fantástico. E, assim, ó, a gente tá quase encerrando, e fala do teu livro para eles, que tu me falou lá fora, assim, ó, Ah, mas só faz aquela propaganda que vai ser lançado e tal, tá. Bom, não deixa passar, o livro além de urgente toda essa demais. história profissional, na minha vida pessoal, eu enfrentei um câncer de mama em 2018, sou uma vencedora de um câncer, e durante a minha jornada de 1 ano e 2 meses de tratamento, eu, tive um chamado de Deus para dividir a minha história com as pessoas. Eu esperei passar todo o processo de tratamento, de remissiva, que no final desse ano eu ganho alta médica, e aí eu estou escrevendo um livro, vai ser lançado em setembro desse ano, ainda está sem título, mas o enredo do livro é ensinar as mulheres, principalmente, como ter Sim. mais amor próprio e mais disciplina através de uma jornada do câncer, para que elas possam ser mais Cara, felizes. eu vou querer ler esse livro, tá? Tá bom, Só pra te te avisar, mando. eu vou querer ler esse E livro. toda a renda vai ser revertida para mulheres em tratamento. Nossa, gente, Então, pô, até arrepia, assim, quando só de sair, escutar. quando sair, vale muito a pena você comprar para dividir com Pô, outras pessoas. demais. Pô, foi um prazer ter você aqui, muito obrigado. Obrigada, Henrique. Obrigada pela Pessoal, espero que oportunidade. vocês tenham curtido aqui mais esse bate-papo. Não esqueçam, a gente está aqui no estúdio de Alquimia Podcast, aqui no Know-How Experience. Vocês que não conhecem o evento aí, já procura aí no Google. E é isso, gente. Tamo junto e vão estudar.